que Deus assim nos deu ali na igreja, ali, né? Nos deu. Hoje eu quero falar, nós estamos poucas pessoas, mas eu quero ministrar sobre prova e aprovado. Amém? Prova e aprovado, né? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jefité, né? Jefité, no capítulo 11, né? Capítulo 11, louvado seja Deus. Nós vamos andar um pouquinho na palavra. Jefité vai estar em Juízes, né? Louvado seja Deus. Juízes, né? Vai falar sobre Jefité, mas É o livro de Jefité. É capítulo 12 de Juízes. Capítulo 12 de Juízes. Já tô quem nele. falar então? Glória a Deus. 12. Quer essa letra maior para o senhor, homem de Deus? Deixa eu pegar meu óculos aqui, né? Em nome de Jesus. Essa letra é maior. A minha vista está bem. Né? Então vamos ler. Capítulo 11. É 11 aqui. Então tá aqui, ó. Jefité, livro dos israelitas. Aí, Jefité 11:32. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos ler alguns versículos só. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Do versículo 32. Alguns versículos. Capítulo 11. Aleluia. Os irmãos podem estar assim na sequência, meditando na palavra. Amém? Amém. E assim Jefité foi de encontro aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefité, e esses o derrotou desde os Aroer até as proximidades de Minite, e 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. E vindo, pois, Jefité a Mispa, a sua casa, saiu a sua filha ao seu encontro, como adufes e com danças, e era a sua filha única, e não tinha ele outro filho. Quando viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, fiz um voto. Ah, filha minha, tu me prostraste por completo. Tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porque quanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. Oh, glória. Repete comigo. Fiz voto ao Senhor e não voltarei. A igreja pode se assentar. Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. O Senhor nos revela esta palavra da seguinte forma: fazer voto a Deus. Senhor, eu vou fazer um voto. Se o Senhor fazer tal coisa para mim, eu vou fazer isso, ou seja, eu vou jejuar tantos dias. Se o Senhor fazer isso para mim. Jefité, ele era um homem que ele foi desprezado, porque ele era filho de uma prostituta, nasceu na cidade de Gileade, e ele foi mandado para uma terra de pessoas discriminadas, homens criminosos, homens difíceis de lidar. Jefité, ele foi expulso de Gileade, porque era filho bastardo, mas o Senhor tinha um plano na vida de Jefité. Quando Jefité, ele disse: Senhor, se tu me der os amonitas nas minhas mãos, eu te darei o de melhor da tua casa. Olha para a pessoa que está ao seu lado e pergunta: qual o de melhor da tua casa? Qual o de melhor da tua casa? Vamos lá agora, quando eu dizia assim, que nós vamos falar hoje de voto e cumprir o voto e ser aprovado. Muitas das vezes a pessoa faz o voto e muitas das vezes tem, ou seja, a ansiedade e não consegue ser aprovado. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja a palavra. Quantos estão sofrendo nos dias de hoje,
salam aleikum, salam. Quantos estão passando momentos difíceis? Por quê? Porque muitas vezes fez um voto, mas entrou a ansiedade e não cumpriu o voto e não recebeu a bênção de Deus. Não é assim? Os irmãos estão me entendendo? A Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos, Deus está no nosso meio. E eu creio que aqui neste lugar, o que já foi feito, nós poderíamos colocar uma vírgula. Mas para nós ser aprovado, nós temos que, ou seja, fazer aquele voto que você pensa que muitas das vezes vai ser difícil para você, mas se você fez esse voto, procura cumprir. Aleluia. Jefité, ele tinha uma grande guerra, ele tinha um grande problema, que os amonitas vinham e roubavam tudo que o povo de Israel tinha, roubava tudo que eles tinham. E Jefité, quando ele saiu de Gileade, ele saiu triste, abatido. Ele saiu machucado porque expulsaram ele. E de repente, o povo de Gileade começou a sofrer. Quantas das vezes o homem e a mulher sofrem? Por quê? Porque muitas das vezes se acomoda, se entrega e fica esperando acontecer. Mas quando o Senhor diz, fazei prova de mim, quando nós fazemos prova de Deus, esperamos em Deus, Deus vem e aprova o voto que nós fizemos. Na hora mais difícil, o povo, Jefité sofreu, tiraram ele ali do meio da sua, ou seja, da sua família, porque ele era filho bastardo. Mandou ele para a terra de Nod, uma terra tão distante. E Gileade, o povo de Gileade começou a ser perseguido ainda pelos amonitas. E Jefité não estava lá mais, na cidade de Gileade. E quando no último que já estava acontecendo, já não tinha mais jeito, Gileade ia ser destruído. Aí eles perguntaram, onde está o servo de Deus? Aonde está, ou seja, o pastor Zuiano? Aonde está o pastor? Aonde está o missionário? Aonde está aquele que eles machucaram? Aqueles que eles expulsaram? Aonde está o missionário? Aonde está a irmãzinha simplesinha? Aonde está aquele que orava por mim? Aonde estava aquele que me dava o braço direito e me ajudava a andar? Aonde está ele? Aleluia. Aleluia. Aonde está Jefité? Aí ele voltou, Jefité saiu da terra de Nod, voltou, e quando ele voltou, ele fez um voto para Deus. Senhor, o meu povo está sofrendo, quanto sofrimento. Agora vamos trazer essa palavra para os dias de hoje. Por essa palavra Deus revela, você está sofrendo, a sua luta é grande, você está aqui, e muitas das vezes os teus pensamentos, você diz assim, olha, eu já sofri tanto, eu já passei por tantas tempestades, mas aqui o Senhor tem me trazido e tem me abençoado. É na casa do Senhor que nós vamos ser aprovados, é servindo a Deus, é orando pelo servo de Deus. Quando Jefité voltou, ele voltou. Sim, muitas das vezes ele sentia aquela luta tão grande, mas quando ele voltou, irmãos, quando nós somos magoados, nós somos carne, nós sentimos sim, pastor Juliano, quando aquela pessoa nos magoa, nos entristece. Mas quando nós voltamos com o coração aquebrantado, com o coração de perdão, e lutamos, a Bíblia diz assim, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer, se ele tiver sede, dá-lhe, ou seja, dá-lhe água para beber, e amontoarás brasa viva, e o Senhor o recompensará. Jefité podia, não vou voltar mais, não vou fazer voto para esse povo, não, esse povo é ruim, eles me bateu, eles me judiou, eles me deixou cicatrizes, pastor Zuiano, eles me machucaram tanto, não vou voltar não, eles me humilharam,
humilhado. O homem de muitos amigos pode congratular-se, mas amigo mais chegado do que o irmão. Irmão, se nós estamos aqui, igreja, nós estamos aqui, nós somos seres humanos, nós somos carne. Muitas das vezes o nosso coração dói, mas quando ou seja, qual é o segredo de ser aprovado? É o perdão. Qual é o segredo de ser aprovado? É o retorno. Qual é o segredo de ser aprovado? Não, aquela pessoa fez mal para mim, mas eu vou voltar e vou dar um abraço nele. Aquele macumbeiro fez macumba para mim, a macumba vai cair por terra, mas eu vou lá para ele se converter, porque se ele não se converter, ele vai para o inferno. Verdade, Deus. Aleluia. Quantos estão entendendo a palavra? Aleluia. Jefité, ele voltou e fez um voto, um voto a Deus, para quando ele fizesse esse voto, ele fosse aprovado. De que maneira? Na derrota, ou seja, dos medianitas. Ele foi para Gileade e o seu povo estava sofrendo. Da forma que eles tratou ele ia voltar e falou: não vou lutar em favor desse povo não, eles me magoaram muito. Não vou lutar não. Por exemplo assim, os irmãos vão para Camboriú, ou seja, e depois disso não vão voltar para Avaré não. O irmão vai lá para o seu lugar, não sei, as irmãs vai para o lugar de origem, mas não vou voltar não. Eles me magoaram muito, eles me bateram, eu estou cheio de cicatrizes, eu estou cheio de marcas. Eu vejo nesses irmãos, aqui tem pouquinhas pessoas, mas eu tenho a certeza que o Senhor conhece a história de cada um, conhece a história desse casal, conhece a sua história, irmã, conhece a sua história, pastor, conhece a história daquele casal, e o pouco de que está aqui é o que Deus preparou para ouvir esta palavra. Faça voto, mas espera ser aprovado. Não perca a paciência. Não, chorar é muito bom, ainda que o nosso coração está arrebentado. Ainda que nós estamos... Paulo dizia assim, o apóstolo Paulo, a missão de apóstolo não é brincadeira. Você é apedrejado, você é machucado. O apóstolo Paulo diz assim: a minha carne é pisoteada. Diga comigo: a minha carne é pisoteada, mas o meu espírito se alegra com Deus. As palmas do Senhor. Muitas das vezes, o Espírito Santo de Deus é que nos conduz a palavra, porque nós ficamos meio fanhosos, mas o Senhor, ele vem nos dar uma linhagem da palavra para que os amados irmãos entendam aquilo que Deus está falando. Quantos estão entendendo nessa noite? Vamos voltar mais um pouquinho na dimensão desta palavra. Quem sabe a sua prova é maior do que Jefité com os medianitas. Os medianitas não estão aqui mais. Os medianitas, eles não existem mais. Mas o cristão, quando é provado, todo aquele que é provado receberá a coroa da vida. As palmas, vamos, Senhor, bem forte. Quando nós somos provados e aprovados, receberemos o quê? A coroa da vida. Mais difícil, né? Eu tenho 2 filhinhas, a irmã tem suas netas agora. Aí eu vou fazer um voto para Deus. Quando chegar nesse final desse voto, o Senhor diz assim: você votou, você fez prova, agora eu quero de melhor na tua casa. Você tem filho, irmão? Tenho uma filhinha que eu vou... Então, eu tenho gêmeas. Meu Deus do céu. Será que você daria, fizesse um voto, chegava no final do voto, agora, irmão, será que ele pensou que ia ser um cordeiro? Que naquele tempo era muito oferecido. Ele pensou que ia ser ou seja, como é que fala, um garrote? Um cachorrinho. Ou ele pensava que seria uma novilha, que naquele tempo era, ou uma pomba, que seja, que naquele tempo teria que sacrifício de animal para ser aprovado.
Oh, meu Deus do céu, é difícil. Quem é pai sabe disso, quem é mãe sabe disso. Quando ele foi, ele venceu os amonitas. Meu pai do céu, eu vejo assim na minha mente, Jefité cheio de força, e passando a espada e pisando, e Deus dando vitória, e aqueles cavalos passando por cima dos medianitas, e Jefité sendo honrado naquele voto. Mas quando chegou venceu, quando chegou na porta da casa, a filha dele veio e abraçou, meu Deus do céu, Shalai de Comanábia, Alabassu de Canto e de Mahai. Ainda que a sua luta é grande, ainda que a sua prova é grande, mas o Senhor vai dar vitória na sua batalha espiritual. O Senhor conhece a tua história. Olha para a pessoa que está orando e diga: o Senhor conhece a tua história. Hoje nós vemos muitas pessoas formadores de opinião, mas fazer prova com Deus não quer. Não quer jejuar, não quer orar nas madrugadas. A Bíblia diz: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam me acharão. Jefité ganhou, mas na hora dele pagar o voto, ainda que é ardido, ainda que é doído, mas paga. Ainda que é difícil, mas paga o seu voto. A filha dele veio, papai saiu no portão da casa assim, ó. Papai, filha minha, eu fiz um voto para o Senhor e não posso voltar atrás. Ele chorou. Vou falar para a jovem aqui, dá licença. Ele chorou. Jefité, como pai, chorou, mas a filha não. Meu Deus do céu, que mistério é esse? Ele chorou. Aleluia. Mas a filha não chorou. Ele disse: filha minha, eu fiz um voto para o Senhor e não posso voltar atrás. Mas por que, pai, eu não vou pagar o voto? Se o Nilcinho estivesse aqui, pai, eu sei que fez o voto, se filha você. Não seria assim? A menininha, você que fez o voto, se vira você, a minha gêmeas. Papai, você fez o voto, e agora? Não, ela recebeu de coração e foi pagar, aceitou aquela situação e foi para os montes e viveu a vida inteira para ser uma missionária. Vamos assim, né? Para ser uma serva de Deus dedicada ao Senhor. Nunca teve esposo, nunca viveu a vida inteira para servir o Senhor. Não é essa prova que às vezes você vai passar. Não é essa prova que o seu pai vai passar, né? Não é essa prova que o seu pai vai passar, moça. Não é essa prova que o Nilcinho vai passar com a sua filha. Não é essa prova que você vai passar com a sua filhinha, irmão. Deus não quer sacrifício, Ele quer sinceridade. Aleluia. Deus não pode sacrificar a geminha que Deus me deu. Deus não permitiu que Abraão sacrificasse Isaac. Quando ele foi caçar a faca, lá Maria, lá e ali, Aleluia. o veio, epa. A sua fé já foi aprovada. A sua fé. Hebreus 11 fala assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e das coisas que não se vê. Pela fé você vai vencer. Amém. Pela fé você vai alcançar os seus objetivos na existência. Jefité foi vitorioso. E a filha dele, o mais importante é que ela entendeu o voto e foi pagar o mistério. Serviu ao Senhor toda a vida. Ela podia falar: não vou fazer. Então, quando Deus está no negócio, Ele aprova. Quantos vocês votam para o Senhor já? O Senhor respondeu? Se não respondeu ainda, Ele vai responder, em nome de Jesus. Para encerrar essa palavra, as minhas menininhas, quando foi nascer, bem rápido, quando foi nascer, quem sou eu para ser igual a Jefité? Quem somos nós? Porque eles eram muito guerreiros. Eu falei para o Senhor: Senhor, se o Senhor dê minhas nenezinhas, Senhor, com saúde,
Se o Senhor me der minhas filhinhas, Senhor, eu já estou de cabeça branca. Está dando gestação de risco. A minha esposa, eu fiz um voto com o Senhor, eu falo de mim, irmãos. Eu falei, Senhor, eu não tenho condições para criar essas crianças, porque eu já estou idoso. A minha esposa chorava num canto, não pelas crianças, foi bênção de Deus, maravilha de Deus. Mas ela pensava, Tony, como nós vamos criar essas crianças? Tem o Samuel que está pequeno ainda. Tem o Júnior que é de menor ainda. A Dani não trabalha. Como que nós vamos criar essas crianças? Eu falei para o Senhor, Senhor, se o Senhor me dá um tiquinho de força, se o Senhor me dá um pedacinho de força e trazer minhas crianças com saúde, eu vou glorificar o seu nome. Aleluia. A Isabela nasceu com 2,7 kg. A Heloísa nasceu dentro de uma bolha. Eu via, minha esposa não viu porque ela estava anestesiada. Irmãos, nós entramos para o quarto, eu entrei para o quarto, eu pensei que eu ia perder a Cris, ou seja, eu pensei que eu ia criar aquelas crianças sozinho. Eu fiz um voto para Deus, e nesse voto, as minhas crianças vieram uma bênção. Amém. Elas estão lá distante. Irmãos, a Isabela é muito esperta. A Heloísa é muito esperta. Por quê? Porque a mão de Deus é que estava naquele nascimento daquelas crianças. Quando Deus usou a boca de um homem e disse assim, da tua descendência sairá 2 nações. Aleluia. A Heloísa nasceu dentro da bolha. Se a bolha dificultasse mais um pouquinho, irmãos, não tinha jeito. Muitos falavam assim, não, quando já está de idade, vem um, é gêmeo, não vem um, vem outro, outros diziam assim, só acredito vendo. Mas o Senhor nos deu a vitória. Amém. O Senhor aprovou aquele voto que eu fiz para Ele. E me deu os 2 anjinhos abençoados. Amém. E nós estamos aqui para glorificar o nome Glória, santo do glória, Senhor. glória. As palmas, louvo o Senhor bem forte. Irmãos, o maior presente, não tem dinheiro que paga as minhas crianças. Eu tenho mais filhos, mas já estão criados. E nós nunca, eu ria para minha esposa, ela já também laqueada, tomando, não tinha, já estava tanto tempo do Samuel laqueada, tomando um remédio, porque, mas, irmãos, Deus fez uma maravilha tão grande, porque para Deus, pode estar laqueado, se Deus quer fazer, Ele faz, se Deus quer operar, Ele opera. Quando o Dr. Wagner já faleceu, o Dr. Wagner laqueou ela da outra gestação, ele falou assim, não, eu te laqueei. Aí ela, mas como? Eu estou grávida de gêmeos. Vai vir 2. Gêmeos, irmãos, é bênção de Deus, mas é tudo dobrado. É 2 sapatos. Você tem que fazer os... irmão, você tem que né? Não é prova de nascimento. Para criar filho, vai dar comida, vai isso, luta. É tudo dobrado. É tudo dobrado. Eu liguei esse dia para o diretor, disse assim, diretor, ele é muito meu amigo meu, ele é da Assembleia de Deus. Eu falei para ele, ó, quando for agora para eles ir para a fase 2, já manda a lista, porque eu já vou planejando para comprar os objetos, porque é 2 cadernos, é 2 mochilas. Irmãos, e tem que ser mochila boa, tem que ser mochila boa. Mas graças a Deus, o Senhor